nova proposta de mudança da legislação trabalhista, a famosa escala 6x1. Vamos entender como essa PEC quer reduzir a escala para 36 horas de trabalho a 4 dias na semana, é prejudicial para a empresa, é prejudicial para o trabalhador e só quem ganha com isso são as grandes empresas e o governo. Para nós, pequenos empresários, um tiro no pé. Para o trabalhador, um problema enorme. Vamos entender como isso vai afetar todo mundo? Eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Falando. Vamos juntos. A primeira coisa que a gente deve entender é o histórico. Desde quando vem essa redução da jornada de trabalho? Então, separei aqui na Wikipédia, achei interessante e a gente consegue aqui ter uma ideia geral. Então tá lá. Com a Revolução Industrial veio o aumento do tempo de trabalho durante o ano. Então, antes da Revolução Industrial, vamos entender um passo antes? Vamos lembrar que a população era basicamente agrícola. A Revolução Industrial foi que trouxe a população para as cidades. Mas como é que era no campo? No campo se trabalhava 10 horas, 6 horas, 8 horas? Não, se trabalhava o maior número de horas possível. Por que se fazia isso? Porque a produtividade era baixa. Você não tinha tecnologia, você não tinha equipamentos agrários, você não tinha defensivos agrícolas. Então a produtividade da terra, a produtividade do plantar era muito baixa. Vou dar só um exemplo para você ter uma ideia. Antes, 99% da população americana trabalhava no campo produzindo comida. Hoje, 100, 200, 300 anos depois, se trabalha com 0,5%, ou seja, um americano consegue alimentar 200 americanos. Então você tem hoje 0,5% da população trabalhando em campo. Qual era a diferença de antigo para agora? Produtividade. Houve ganho de produtividade com tecnologia, com aprendizado, com técnicas de plantio, com técnicas de defensivos agrícolas e por aí vai. O mais importante é a gente entender essa mudança. Então, antigamente, todo mundo trabalhava 16, 17 horas na roça, no campo. E o que aconteceu? Começaram as indústrias. Que essas indústrias, para trabalhar, precisavam de quê? De mão de obra. E como é que você atrai essa mão de obra? Como é que você tira essa mão de obra do campo e traz ela para a cidade? Oferecendo melhores condições. E foi o que aconteceu. Então você tinha aqui na Revolução Industrial, veio um aumento de tempo de trabalho durante o ano, entre outros fatores pela iluminação artificial e o êxodo rural. Aqui eu discordo o seguinte, pela iluminação artificial. Sim, você com a iluminação artificial você conseguia manter mais gente trabalhando porque você tinha a iluminação não só do sol, você tinha a iluminação artificial. Mas ora, por que o cara saiu do campo trabalhando 16 horas, 17 horas, 18 horas e foi trabalhar na fábrica e aumentou o número de horas dele? Porque era muito mais fácil trabalhar na fábrica do que trabalhar no campo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Minha avó morreu agora, com 99 anos. Tem uns 2, 3 aninhos que ela faleceu e ela foi roceira. Então ela contava como era trabalhar no campo. E quando ela veio para a cidade, ela foi trabalhar como costureira numa fábrica. E para ela disse que era uma maravilha ela não ter que trabalhar no campo. Mesmo ela tendo que trabalhar mais na fábrica, para ela era muito melhor, ela rendia muito mais. Então, esse foi o grande ganho da mudança agrícola para a mudança industrial. Ora, mas então foram os sindicatos que ao longo do tempo se organizaram e conseguiram melhorar as condições de trabalho. Nem tanto. Vamos entender um pouquinho mais? Nos Estados Unidos, a jornada média era de 70 horas semanais ao fim do século XVIII, 60 horas ao fim do século XIX e 50 horas ao fim do século XX. Em 1926, a Ford e outras empresas adotaram a jornada de 40 horas, ou seja, em 26. Em 26, a Ford já tinha reduzido de 70 horas para 40 horas, quase que a metade. Mas qual foi a lei que determinou isso? Sabe qual foi? Foi a lei de mercado, foi a necessidade das empresas terem cada vez profissionais com melhor produtividade, com melhor capacidade. Você fazia o quê? Oferecia empregos melhores. Então, quanto mais aquele trabalhador produzia, ele poderia trabalhar menos, porque o produto final compensava o custo. E vamos continuar. Em 1938, ou seja,
12 anos após a Ford ter reduzido para 40 horas, o presidente Franklin Roosevelt sancionou uma lei estipulando uma jornada máxima de 40 horas, sendo a média da época de 42 a 27 horas, dependendo do acordo com o setor. Ou seja, 12 anos depois do Henry Ford ter mudado para 40 horas sem lei nenhuma, já havia gente no mercado que trabalhava 27 horas. E aí o que aconteceu? Veio o famoso Estado e determinou que todo mundo tinha que trabalhar 40 horas semanais. Então vamos entender nessa primeira parte, que é o mais importante, você entender a mudança. A mudança foi propiciada única e exclusivamente pela adequação da produtividade ao mercado de trabalho. Agora vamos voltar para a nossa atualidade, ao Brasil de hoje. O que está acontecendo? Simplesmente vem alguém, magicamente, através de uma deputada, fazer o quê? Fim da escala 6x1. O que diz a PEC que propõe mudar a jornada de trabalho no Brasil? Estão falando como isso fosse uma coisa maravilhosa. Não. Você acha que é ruim você trabalhar menos? Claro que não, eu acho bom. Pudera eu nem trabalhar e continuar ganhando bem. Só que tem um problema com isso. Qual é o problema? Você ganha pelo que você produz. Ora, essa métrica não tem como mudar. Vamos lá, você que é dono de uma empresa, você contrataria um funcionário que te produz 1.000 e você pagaria 2.000 a ele? Era melhor não ter o funcionário. Vamos lá, você que é o funcionário, pensa, você está falando, não, o patrão me explora. Ora, será que você produz aquilo que você está ganhando? Então, se você quer a sua redução de hora de trabalho, das duas uma, ou você vai ter que produzir mais nesse mesmo período para continuar ganhando a mesma coisa, porque se você produzir menos, obviamente o seu salário vai ter que ser menor, porque ninguém vai te pagar 2 se você só produz 1. Você tem que produzir pelo menos o que você recebe. E aqui eu não estou colocando nem em voga os impostos que envolvem tudo isso aí, ok? Eu estou colocando que o trabalhador ele simplesmente tem que produzir para a empresa e para o governo, porque a realidade é essa. Os impostos são pagos por quem? São pagos pelo trabalhador, porque é ele que produz. Então, isso aqui que já começou a falar, deputada federal recolhe assinaturas para proposta emenda à Constituição, Planalto monitora debate em torno da iniciativa. Olha, isso aqui me parece mais uma tese política, porque a esquerda percebeu que em 2024 perdeu as eleições, então ela agora está querendo o quê? Está achando que vai voltar às origens, quer voltar a dizer para o trabalhador que o sindicato é importante, que a esquerda é importante, nós defendemos o interesse do trabalhador. Me desculpa, a história demonstra que não. Desde que o mundo é mundo, muito pelo contrário, os sindicatos, sim, têm o seu valor. Não estou dizendo que todo sindicato é ruim, não, mas a grande maioria, ele acaba gerando custo ao trabalhador, defendendo principalmente a CLT, que é uma máquina de impostos sobre o trabalho. E você sabe quem paga? Sim, é o trabalhador. Como eu já disse, nenhum empresário vai pagar ao trabalhador o que ele recebe mais a soma dos impostos se ele não produz mais do que aquilo. Então, principalmente, para você ter uma melhora de salário, para você ter uma redução de carga, você precisa aumentar a produtividade. E aí vai um detalhe, o brasileiro hoje precisa de 5 brasileiros para produzir o que um americano produz. Então nós temos que melhorar muito para tentar exigir isso aí. E na matéria continua, vamos destacar aqui o trecho dessa PEC, que é uma tentativa de mudança da Constituição lá no seu artigo 7º, no inciso 13, que diz: vai mudar para duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias, 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana. Na realidade, o que ela está dizendo é o seguinte: você vai ter que trabalhar só 4 dias e 36 horas. Ora, se você vai reduzir hora de trabalho de 44 para 36, você vai ter que ter um ganho de produtividade para que você possa pagar o mesmo salário ao funcionário. Se você não tiver esse ganho de produtividade, ou seja, se ele não produzir nas 36 horas o que ele produzia nas 44, obviamente, das duas uma, ele vai ter ou o salário dele diminuído, ou ele vai ser mandado embora. E aí o que vai ocorrer? A empresa vai contratar outro funcionário, pagando menos, para compensar que ele só produz durante 36 horas. E aí é que vem o grande problema. Ora,
Isso para grande empresa não tem problema. Agora, para pequena empresa é um tiro no pé, simplesmente pela teoria dos números grandes. Pois vou te explicar rapidinho o que é isso para você entender, você vai me dar razão. Vamos lá, eu tenho um pequeno negócio, que eu tenho 4 funcionários. Todos eles trabalham 44 horas. Então tem lá, eu tenho o meu restaurantezinho, eu tenho o meu botiquinzinho, eu tenho minha lojinha ali de venda, eu tenho algum comércio pequeno, eu tenho 4 funcionários. E eu tenho que atender todo o público durante o horário comercial. Ora, se reduzir a jornada, o que vai acontecer? Eu vou ter que ou contratar mais funcionários, ou eu vou ter que diminuir a abertura da minha loja. Então, das duas formas, se eu diminuir a abertura da minha loja, eu vou ganhar menos, porque eu vou perder vendas naqueles dias que eu fechei, naquele horário que eu fechei. Se eu contratar funcionário, eu vou aumentar o meu custo. Ora, se eu precisar de mais um funcionário, vai todo mundo dizer, é só mais um funcionário. Ora, eu tinha 4 funcionários, passei a ter mais um, eu aumentei em 25% o meu custo trabalhista, o meu custo operacional. Concorda comigo? Agora, isso numa grande empresa. Vamos lá, uma grande empresa que tem 1000 funcionários. E aí ela vai ter que adequar e vai ter que contratar só o quê? Eu só vou precisar contratar mais 50 funcionários. Mas isso é bom, claro, aumentou o número de vagas de emprego. Mas é um tiro no pé, porque o que são 50 funcionários perto dos 1000? É menos do que 5% da produção dele, do custo dele. Então, o pequeno vai ter um custo maior de 25%, enquanto o maior vai ter um custo de quê? De 5%. E aí, o que vai ocorrer nessa disparidade? O menor vai fechar, porque ele não vai aguentar, não tem como competir como o maior, porque ele vai ter que vender o produto dele mais caro, enquanto o maior vai vender mais barato. O pequeno vai fechar e o maior vai se beneficiar, vai pegar o mercado do pequeno. Então, para ele, para o grande empresário, isso é uma maravilha. Você está vendo aqui que o sindicato está o quê? Quebrando a pequena empresa. Só que tem outro detalhe. Nós, como pequeno empresário, porque eu também sou tenho aqui a minha consultoriazinha, o que vai acontecer? Simplesmente vai diminuir o nosso serviço. Nós vamos piorar. E nós piorando, o que acontece com esse país? 70% da economia é gerada pelo pequeno empresário. Somos nós que damos o maior número de emprego. Somos nós que geramos o maior tributo. Somos nós que geramos a economia. Então, se você vai quebrar o pequeno empresário, olha a cascata, o efeito dominó que isso vai acontecer. E aí, quando eu digo que isso é mais uma jogada política, a esquerda querendo voltar a dizer que é importante, que defende o trabalhador, porque até teve uma entrevista que o Lula falou que ninguém mais quer a CLT, que o trabalhador mais não quer a CLT, porque está todo mundo percebendo que a CLT é o quê? É uma bola de ferro no pé do trabalhador. Você precisa produzir mais. Ora, vou dar uma outra informação aqui para vocês. Depois de 1971, se você procurar aí na internet, você vai ver que o gráfico de ganho de produtividade era igualzinho ao gráfico de ganho salarial. Depois de 1971, simplesmente deslocou. A produtividade continuou aumentando, mas os salários dos trabalhadores continuaram no mesmo patamar. Por que aconteceu isso? O que aconteceu em 1971 para haver essa disparidade? Teve simplesmente o dólar perdeu a sua paridade com o ouro. Então o que ocorreu? Os políticos começaram a imprimir moeda, inflar a base monetária. Isso gera inflação que tira o poder de compra do trabalhador. Isso é um imposto agregado. Então o que acontece? Mesmo que você produza mais, a inflação vem o quê? Comendo o seu valor de trabalho. Mas vamos voltar aqui. O que eu quero mostrar? Por que é político? Olha só quem foram os políticos que já assinaram para que essa PEC que comece a tramitar. Está aqui, ó. Pode perceber. Todo mundo de esquerda é PSOL, 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 PT, 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 PT. É todo mundo da esquerda. Então aqui, ó, 71 que já assinaram. Isso está me parecendo mais um movimento político do que efetivamente ganho ao trabalhador. Mas aí eu vou escutar rapidinho dizendo o seguinte, professor, tem um monte de país que já reduziu. Nós estamos tecnologicamente atrasados, nós estamos ficando para trás no mercado de trabalho. Não, nós não estamos ficando para trás. É que todo mundo que reduziu
a carga de horário, é país de primeiro mundo, é país desenvolvido tecnologicamente, onde a produtividade é muito alta. O Brasil não pode se comparar a esses países, porque senão sabe o que vai acontecer? O nosso custo vai aumentar muito mais, nós vamos perder competitividade no mercado internacional, o nosso produto, o nosso serviço vai ficar mais caro. Então está aqui, ó, ranking dos países com as menores jornadas de trabalho: Holanda, Dinamarca, Alemanha, Suíça, Irlanda, Áustria, Itália, Austrália. Realmente, todo mundo de terceiro mundo, né? Por quê? Por que eles lá podem fazer isso? Primeiro porque eles já são ricos, eles já têm uma herança, eles já têm patrimônio e, além de tudo, eles têm produtividade, eles produzem muito. Como eu disse, o brasileiro perto do americano precisa de 5 brasileiros para produzir o que um americano produz. Então lá ele pode diminuir a jornada de trabalho? Pode, mas por que eles não diminuem? Porque eles ganham por hora, é por hora trabalhada. Então é por isso que lá o americano sempre quer trabalhar mais, porque ele quer ganhar mais. E é muito claro isso aqui no Brasil. Você vê simplesmente quem trabalha por aplicativo. Vamos lá, o aplicativo mais comum, o Uber. Pergunta se alguém do Uber quer que regulamente. Teve uma briga aí vários meses atrás, ano passado, ano retrasado, do governo tentando implantar uma regra no Uber, e quando implantou, o que fez? Ele foi lá e colocou imposto. Simples. Por que ele não determinou que o trabalhador do Uber só podia trabalhar 5 horas e ganhar a mesma coisa? Porque não produz, não vinga, não é viável economicamente, mas o governo criou todo o problema para quê? Para fazer a taxação. Ele queria só o quê? A parte dele do bolo, ele queria receber a parte dele. Então isso aqui é mais ou menos a mesma coisa. Quem ganha com isso? Só o governo, mais ninguém, as grandes empresas. O trabalhador, o pequeno empresário não ganha, porque não adianta você querer receber aquilo que você não produz. É ilógico, é matematicamente impossível. E é base isso que acontece no socialismo, é o cálculo econômico. Você sem o cálculo econômico, a economia quebra. Foi o que aconteceu na União Soviética, o que aconteceu lá, está acontecendo em Cuba. Cuba está indo para o buraco, Venezuela indo junto. Isso não funciona. Você achar que o Estado vai prover tudo para o trabalhador seria ótimo. Eu gostaria de ficar em casa o dia inteiro passeando e o Estado me pagando. Se fosse fácil assim, só era só o Estado imprimir dinheiro e todo mundo ficava rico, por que não acontece isso? Ora, a gente poderia fazer isso na educação, era só imprimir um diploma para cada um e pronto, todo mundo agora, ninguém é mais analfabeto, é só dar um diploma para cada um. Vou dar um diploma para médico para um, para engenheiro para outro. Isso vai resolver o problema? Não, porque o que o resolve é a realidade, é a prática, é o cálculo econômico, não adianta você fugir disso. Só para a gente dar uma diferençazinha, eu separei essa matéria aqui do Petrópolis. Olha só. Coreia do Sul quer aumentar a jornada de trabalho de 52 para 69 horas. Ora, é um país desenvolvido. Por que eles querem aumentar? Porque eles querem aumentar a produtividade. E eles necessitam disso, sabe por quê? Porque a população lá está diminuindo. Isso, em breve, não agora, mas daqui a uns 50, 60 anos, vai acontecer a guerra pelo trabalhador. Porque vai diminuir o número de pessoas no mundo e você vai precisar continuar produzindo. Muita coisa vai ser substituída pela tecnologia, o que está vindo aí é inteligência artificial, porém as melhores cabeças, os melhores que produzem, que dão mais produtividade, vão ser disputados a tapa. Parece que não. Isso aconteceu no Brasil há 5 anos atrás. Exemplo, quem trabalhava com programação. Lembra o boom da programação? Todo mundo catava um programador e pagava dinheiro alto pelo programador? Pergunta se algum programador daquela época queria ter regulamentação. Estava preocupado com salário mínimo, estava preocupado... Não! Ele queria trabalhar mais para ganhar mais. Enquanto mais ele produzia, mais ele ganhava. Até que depois o mercado encheu, todo mundo fez também, porque o mercado se autorregula, e aí a coisa começou a acalmar. Mas lá no início da programação, foi um boom. Teve programador que ganhou muito dinheiro com isso. Eu tiro isso porque eu tenho um programador na família, eu vi o quanto ele ganhava e o quanto ele trabalhava. Ele não queria parar de trabalhar, ele trabalhava sábado, domingo, ele trabalhava todo dia, porque ele estava ganhando muito. Então, essa é a beleza do mercado de trabalho, é deixar se autorregular. E eu volto a dizer que essa jogada dessa PEC, ela é política. Por que ela é política? Olha aqui, no site do Senado Federal, Senado analisa a proposta de redução da jornada de trabalho. Sabe de quando é isso? Julho.
Por que lá em julho ninguém falou sobre isso? Foi feito aqui no Senado uma pesquisa muito grande. Já há essa tentativa de proposta, ela não foi para frente, porque viram que ela é inviável. Então, olha só, o que estão fazendo agora é simplesmente política. Isso não tem nada a ver com o trabalhador nem com as empresas. Está aqui, ó, trabalhar menos horas por dia ou apenas 4 dias por semana. Isso, ó, julho de 2024. Lá no Senado já estão falando sobre isso. Por que vão dar atenção só a essa PEC? Por que ninguém pega esse trabalho que já está andando, que saiu em conjunto com o gabinete da senadora Soyara Tronic aqui, tá? Então, pelo Podemos, fizeram uma grande pesquisa, ó. Se sua jornada fosse reduzida, você tivesse o dia livre a mais por semana, sem redução de salário. Aqui já vem um pequeno problema, sem redução de salário. Então o cara tem que produzir mais. Então todo mundo aqui estava dizendo, teria mais qualidade de vida, conseguiria manter a qualidade do meu trabalho, você conseguiria fazer a mesma quantidade de trabalho só 68%, você teria sobrecarga no trabalho só 30%. Então você começa a ver, se sua jornada de trabalho fosse reduzida, você usaria o tempo livre para. Aí vem aqui informando, óbvio, todo mundo se dedicaria mais tempo livre à família, eu também me dedicaria mais tempo livre à família. Porém, às vezes o meu trabalho não me permite, eu tenho que trabalhar às vezes 10, 12, às vezes 14 horas por dia. E tem cliente que me liga final de semana, porque quando acontece um problema, liga, e aí você vai dizer que não vai trabalhar? Como? Eu tenho uma empresa, pequena empresa, que presto consultoria. Como é que eu não vou atender o meu cliente? Como é que eu não vou resolver o problema dele? Eu vou ligar para ele dizer, olha, não tem uma lei que diz que eu só posso trabalhar 4 dias na semana. Então pega o seu problema e espera. Eu perdi o cliente, eu perdi o negócio, eu perdi dinheiro. Alguém em sã consciência faz isso? É claro que não. Então, isso aqui, ó, já está em estudo há muito tempo. Tá aqui. Uma das proposições da análise do Senado é o projeto de lei 1105 de 23. Ora, por que isso aqui não pegam isso aqui, tentam dar continuidade, já tem toda uma pesquisa feita, já tem toda a população brasileira de acordo com as visões do mercado de trabalho, tem todo um trabalho já executado. Mas não, pegaram o quê? O PSOL, pegaram alguém, criaram essa celeuma e estão dizendo que vão melhorar o mercado de trabalho. É claro que não, já marcaram agora uma passeata dos sindicatos, para o dia 15, para mostrar a força que os empregados querem a redução. Sim, vocês querem redução? Tiro no pé. Vou só dar uma lembrada. Em 1962 foi instituído o 13º salário, para quem não lembra. E sabe como é que foi? Foi de repente. O governo foi lá e baixou uma lei. Ora, agora o mercado de trabalho vai ter que pagar o 13º. Todo mundo achou lindo, todo mundo achou maravilhoso, todos os empregados adoraram. Só quem não gostou? As empresas, porque aumentou o custo. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, todos os próximos trabalhadores a serem contratados, você já reduzia 1/12 do salário dele para pagar o 13º. E com isso, ao passar do tempo, o que ocorreu? O trabalhador ganhou mais? Não, o mercado se autoajusta. Você não pode pagar mais quem produz menos. Isso é uma das questões do salário mínimo, porque eu acho o salário mínimo uma idiotice. Você, no salário mínimo, você simplesmente impede o jovem, aquele que está entrando no mercado de trabalho, a trabalhar. Porque, olha só, se você tem que pagar um salário mínimo a ele tem que, no mínimo, produzir aquilo, mais os encargos. Ora, se ele não sabe nada, é o primeiro emprego, é a primeira coisa, ele não vai produzir aquilo. Então, ele dá prejuízo à empresa. Então, o que a empresa faz? Não contrata. Ou só contrata em último caso, ou só contrata quando é obrigatório. Como para as grandes empresas existem leis que ela é obrigatória a ter tantos por cento de estagiário, e por aí vai, por senão ninguém contrata, porque é antieconômico. Então quando você cria uma lei em cima disso, você cria custo, e você mata quem? O pequeno empresário. Esse não aguenta. A grande empresa, como eu já expliquei, o custo dela aumenta muito pouco, ela suporta, porque sabe que o pequeno empresário vai quebrar, ela vai tomar aquele mercado. Então, ao longo prazo, para ela é menor, ela diminui a concorrência. Sem contar que a gente tem outro problema. O problema do quê? Do Bolsa Família. Eu sou contra? Não, não sou contra o Bolsa Família, não. Mas ele já está começando a causar um problema. Está aqui, ó. Beneficiários superam trabalho com carteira assinada em 12 estados. Olha lá. Todos esses estados aqui, há mais gente no Bolsa Família do que com carteira assinada. Significa o quê? Que esse pessoal não quer trabalhar.
Estão vivendo à base de quê? De benefício do governo. Eu não estou dizendo que é todo mundo. Tem muita gente aqui que realmente precisa. Eu conheço. Eu já trabalhei muito no norte, eu já trabalhei muito para empresas no norte. E sei a situação de muita gente daquele pessoal. Eu já trabalhei lá dentro. Eu sei como é. Tem muita gente vivendo na miséria, que realmente necessita. Porém, isso cria um custo para muita gente que pode trabalhar e prefere não trabalhar, prefere não produzir. Isso é um câncer. Isso é prejudicial a quem produz. Então você vê que esse pessoal aqui embaixo acaba carregando nas costas esse pessoal aqui em cima. Isso é mais um custo. Como eu tinha dito lá no início, vale a pena aqui a gente relembrar, está aqui a entrevista do Lula dizendo que o trabalhador gostaria de ter a oportunidade de ter uma forma de trabalho que lhe desse garantia sem precisar estar na CLT. Já está todo mundo percebendo que lei trabalhista é uma âncora no pé do trabalhador. Até o Lula, nosso presidente, que vem do sindicato, já percebeu que ele perdeu o voto com isso. Não adianta você brigar, querer dar mais direito ao trabalhador. Nenhum direito é de graça, tudo tem um custo. E se tem um custo, você tem que produzir, você tem que trabalhar para pagar esse custo. E, obviamente, o maior custo disso é para quem? Vai para o governo através de imposto. Já que a gente está falando de imposto, vamos só lembrar isso aqui, olha só que bacana. Quanto pesam os impostos em cada país? Olha o Brasil aqui, ó, batendo recorde do recorde. Pole position, primeiro colocado. Entende por que agora você trabalha e não sobra nada para você? E nos outros países sobra? É óbvio porque que nos outros países sobra e para a gente não sobra, porque o governo leva, em média, de 40% a 50% do que você produz. Então você, trabalhador, você trabalha, você não tem que brigar com seu empregador, não, você tem que brigar com o governo. Como o Lula já disse, você tem que pedir para sair da CLT, você tem que fazer um acordo direto com o seu trabalho, com o seu empregador. Para quê? Para que você possa cobrar aquilo que você vale, aquilo que você produz. Tem que sair desse guarda-chuva do Estado, que na realidade não é um guarda-chuva, você trabalha para o Estado. Essa é a verdade. E só para a gente rir um pouquinho, eu gosto muito, está aqui o Joaquim Teixeira, tem que reduzir sim a escala de trabalho. O brasileiro precisa de mais um dia para cuidar da saúde, beber e fumar. Dos investimentos, jogar no tigrinho. Se informar, assistir a Globo Lixo. E lazer, ouvir funk a todo volume no Celta rebaixado. Ora, de certa forma ele tem até razão. É uma piada? Tudo bem, é uma piada, mas tem um fundo de verdade. Então você, que é pequeno empresário, presta atenção nisso. Faz força no seu deputado para que ele não vote isso. Isso vai prejudicar você, que é pequeno empresário. Ok? Então, se você gostou dessa informação, dá um curte. Se você acha que um amigo seu precisa também ver, compartilha com ele. Se você quer dar uma sugestão, fazer um comentário ou até uma crítica, coloca nos comentários aí embaixo que eu vou ter um imenso prazer de lhe responder. Se achou bacana e quiser se inscrever no canal, eu vou ficar muito agradecido. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.